Olá, boa noite. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA termina com a indicação do nome de Mara Chiosa como vice-presidente e alterações nos seus estatutos. Índice de preços ao consumidor com novos dados apresentados pelo INE. Crimes cibernéticos aumentaram no país. Em Moçambique, passagem de ciclone deixa mortos e feridos. Tem ainda o troféu de Mabululo pelo melhor golo do CAN da Côte d'Ivoire. 17 de dezembro de 2024. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. Mara Chiosa foi indicada como candidata única a vice-presidente do MPLA. A decisão saiu do final do Congresso Extraordinário do partido. Mara Chiosa, vale lembrar seu perfil, Mara Regina da Silva Batista Domingos Chiosa, é mestre em Governação e Gestão Pública, nascida em Luanda. Foi formada pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Em 2016, foi vice-presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. De 2017 a 2022, foi governadora da província do Bengo. De 2022 a 2024, governadora da província de Cabinda. E ainda este ano foi nomeada governadora da província do Kwanza Sul. E nós vamos estender o nosso sinal agora até ao CCB, onde está o Alberto Capitão, que tem as últimas novidades do dia. E é para lá que vamos. Vale lembrar que o Congresso do Partido dos Camaradas terminou hoje em Luanda. Capitão, boa noite. Muito boa noite, Kina Santos, e a quem acompanha o Girassol Jornal. Continua a expectativa aqui no Centro de Conferências de Belas relacionada a esta confirmação de Mara Chiosa Batista como nova vice-presidente do MPLA em substituição de Luísa Damião. Os delegados entendem que a justificação para esta substituição de Luísa Damião para Mara Chiosa Batista está fundamentada na necessidade do partido rejuvenescer o birro político e também as suas estruturas de liderança, tal como foi anunciado ontem pelo presidente do MPLA, João Lourenço. Aqui no estúdio que montamos no CCB, continuo com os analistas da Rádio Girassol convidados para este evento. A Luísa Rogério, que é jornalista, Daniel Tento, que é economista e docente, e também Pedro Quassa, que é igualmente economista e docente. Começo por si, Luísa Rogério. Ainda a expectativa à volta desta confirmação para a eleição de Luísa, no caso de Mara Chiosa como vice-presidente. Dizia, ainda a expectativa em volta desta confirmação de Mara Chiosa como a nova vice-presidente do MPLA. A verdade é que foi candidata única e aguardamos só mesmo por esta confirmação, validação, digamos assim, desta eleição. Mas, enquanto jornalista e até analista, o que é que lhe diz esta indicação do presidente do MPLA no nome de Mara Chiosa? Boa noite, telespectadores. Boa noite, capitão. Tudo está confirmado, só se está à espera do percentual que confirmarão Mara Chiosa como a nova vice-presidente do MPLA. Portanto, duas leituras assim rapidamente da indicação da atual ainda governadora do Kwanza Sul. O presidente disse ontem rejuvenescer o secretariado, o birro político, acaba por se concretizar. Portanto, há uma mudança geracional considerável, portanto, entre Luísa Damião e Mara Chiosa por um lado. Por outro lado, é a forma de ser está na política. Mara Chiosa, nos últimos tempos, e desde que assumiu o governo do Kwanza do Bengo, depois confirmou em Cabinda e mais recentemente, e agora no Kwanza Sul, é cada vez mais alguém com uma postura dialogante. Tem tido contato com jovens sem preâmbulos, sem grandes formalismos. E a indicação de Mara Chiosa é também uma sinalização do eleitorado feminino e jovem. Portanto, 44 anos para a política ainda é jovem. Portanto, naquela faixa de transição entre a juventude e a idade mais madura, digamos. É daí que Mara Chiosa, como vice-presidente do MPLA, significa realmente uma viragem e a indicação de que o presidente, o líder reforçado, cuja liderança foi reforçada neste Congresso,
vai realmente fazer tudo para confirmar o que disse ontem na abertura da reunião do Congresso Extraordinário do MPLA. Daniel Tendo, ouvimos na abertura deste jornal aquilo que é o perfil académico e até a trajetória de governação de Mara Akiosa Batista para liderar agora, ou para ser a número 2 do MPLA. É um currículo, digamos que reconhecido, mas isso só não basta. Eu perguntava se Mara Akiosa encontra um MPLA aberto à continuidade de uma liderança feminina, a olhar para os novos desafios da política angolana. Bom, olhando aquilo que tem sido a estratégia do... Boa noite antes aos nossos telespectadores. Olhando aquilo que tem sido a estratégia do partido nos últimos dias e com o pronunciamento do líder, percebe-se claramente que a Mara Akiosa, do ponto de vista de perfil político, enquadra-se, é jovem, é mulher, tem uma forma de fazer política diferenciada, porque ela é da base, ela dialoga, ela vai de encontro, ou vai ao encontro das populações, conversa, muitas vezes reencarna ou consegue sentir de perto aquilo que são as necessidades elementares das populações. Portanto, do ponto de vista do perfil político, ela enquadra-se. Quanto à questão académica, obviamente que não é suficiente, não obstante de ter uma formação em gestão, políticas públicas ou governação, se podemos assim dizer. Nós sabemos que a nossa realidade é extremamente desafiante e demanda mais do que competência técnica, também aqui uma capacidade de empatia, de colocar-se naquilo que é a posição das pessoas que padecem e que vivem realmente as necessidades vitais, e eu penso que, olhando a trajetória da Mara Akiosa, ela reúne essas condições. Portanto, o desafio estará lançado e ao longo do percurso vamos ver se conseguirá ter os mesmos resultados que teve nas outras pastas, porque é o que estamos a dizer várias vezes, que a Mara Akiosa deixará de pensar província, Bengo, Cabinda e Kwanza Sul, agora deverá pensar Angola. É um desafio maior do que ela está habituada. Já vamos ouvir a opinião de Pedro Quassa sobre esta indicação e eleição de Mara Akiosa ao cargo de vice-presidente do MPLA. Por agora vou ao encontro do Francisco Soares, que neste momento de apuração daquilo que aconteceu nesta sala do CCB, traz-nos agora um apontamento em direto de com um dos membros do Comitê Central, por sinal também deputado da Assembleia Nacional pelo MPLA. Francisco Soares, boa noite. Viva, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para atualizar tudo em torno deste 8º Congresso Extraordinário do MPLA e agora falando da reunião do Comitê Central do partido, que foi orientada pelo presidente João Lourenço, onde já saem as primeiras reações, e o que se fala muito neste momento é a eleição como candidata única de Mara Akiosa para o cargo de vice-presidente do MPLA. E temos aqui Elisandra Wassuca, ela que é deputada e também membro do Comitê Central do MPLA, esteve nesta reunião e a informação de que Mara Akiosa é candidata única e potencial vice-presidente do MPLA é certa e pode confirmar. As mulheres e a juventude vivem um momento histórico de grande regozijo. Mara Akiosa, mais uma mulher proposta à vice-presidência do nosso partido e mais jovem, por sinal. Estamos ainda a digerir, porque, como disse, estamos em regozijo. A província do Kwanza Sul ganhou uma nova governadora há mais ou menos 3 meses e provavelmente já vai perdê-la. Certamente vai ganhar com quem for substituir e vai perder na perspectiva de que alguém muito competente vai assumir um desafio maior. E o rejuvenescimento do MPLA, das estruturas centrais do partido, a fazer jus às palavras do presidente João Lourenço ontem no seu discurso de abertura, e também as mulheres a ganharem aqui alguma força. Ontem
no congresso da JMPLA, no encontro com os primeiros secretários dos CAPs, e já há algum tempo que o camarada presidente tem dado sinais e tem manifestado que vai investir cada vez mais na juventude e nas mulheres. E os sinais são os factos. Temos uma presidente da Assembleia Nacional, temos uma presidente do Tribunal Constitucional, temos uma vice-presidente da República, agora a segunda vice-presidente do maior partido de Angola. O país está a preparar-se para um dia ter uma presidente mulher. E pode adiantar sobre outras novidades que saem desta reunião do Comitê Central? Vamos ter um novo coordenador da Comissão de Auditoria e Disciplina e vamos ter também uma coordenadora adjunta nova. O coordenador proposto é o camarada Pedro Neto. Também fizemos fez ajustamentos à composição do Birô Político do Comitê Central e tenho aqui que dar uma boa notícia à juventude dos membros do Secretariado Nacional Cessante da JMPLA. Fez a integração de 4 camaradas a par de outros jovens que já pertenceram à JMPLA. Pode adiantar os nomes desses 4 camaradas? Certamente, camarada Crispiniano dos Santos, primeiro secretário nacional cessante da JMPLA, camarada Justino Capapinha, primeiro secretário nacional eleito, camarada Nádia Borges, que também é deputada da Assembleia Nacional, e a camarada Danila Bragança, que é a nossa secretária da Juventude. Todos eles vão compor um lugar no Birô Político do MPLA? No Birô Político, e ainda podemos ter surpresas, porque o Birô Político, após esta reunião, ou amanhã de manhã, vai eleger um novo secretariado. Muito obrigado. Aqui foram as palavras e dar assim notícias em primeira mão aqui na Girassol sobre a composição do Birô Político do MPLA. 4 nomes de jovens que fazem parte da JMPLA compõem esta lista. É uma surpresa para muitos, mas estamos aqui para atualizar e dar toda a informação necessária sobre tudo o que acontece aqui no CCB. E a grande novidade é mesmo esta, que a Mara Quiosa foi indicada como candidata única em eleição para o cargo de vice-presidente do MPLA, aqui depois na reunião do Comitê Central do partido. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar a esta hora a partir do Centro de Convenções de Belas. Boa noite. Boa noite, Francisco Soares. Neste apontamento, ouvindo reações à eleição de Mara Quiosa Batista ao cargo de vice-presidente do MPLA, e também com esta novidade que traz 4 jovens que cessaram funções recentemente no caso na Comissão Nacional da JMPLA, foram agora integrados no novo Birô Político do MPLA, ou no secretariado do Birô Político do MPLA, assim é que está correto. Nós já voltamos à análise aqui em estúdio, mas vamos agora a mais um apontamento em direto, agora ao encontro do Simão João, que está com um outro membro do Comitê Central para mais reações. Simão, muito boa noite. Exatamente, boa noite, Alberto Capitão. Nós aqui continuamos a acolher reações em torno do nome indicado nesta reunião do Comitê Central, Mara Batista Quiosa, para vice-presidente do MPLA. Nós vamos agora à conversa com Domingos Betico, ele que é membro do Comitê Central, para as primeiras impressões em relação ao nome de Mara Batista Quiosa como número 2 do Partido dos Camaradas. Como é que a sala reagiu à indicação do nome de Mara Batista Quiosa? Não, positivamente, né? Porque é uma jovem, camarada jovem que nós conhecemos. Aliás, o camarada presidente, na sua intervenção, quando da designação ou indicação ao Comitê Central para que fosse eleita a camarada Mara Batista Quiosa, deixou claro que essa alteração da camarada vice-presidente Luísa Damião para a camarada Quiosa tem que ver essencialmente com o aspecto juventude, né? Ele quer, o camarada presidente, no seu discurso, foi bastante claro e objetivo em dizer que é fundamental que as estruturas do partido sejam compostas agora por mais jovens. E neste caso a camarada Mara Batista Quiosa, com menos de 50 anos de idade, tem um percurso político-administrativo conhecido publicamente, né? Esteve no BEM como governadora, passou por Cabinda, agora está no Kwanza Sul, esteve antes na Comissão Administrativa de Luanda. Portanto,
é uma camarada com uma folha de serviço interessante, quer do ponto de vista político como administrativo, aqui na máquina administrativa do governo. Portanto, estamos em presença de alguém que tem um perfil para assumir o desafio que agora se lhe propõe, né? E o processo eletivo está em curso, portanto, mas em princípio a camarada Mara Batista Quiosa será seguramente eleita a vice-presidente do MPLA, fazendo assim história, a segunda mulher a vice-presidente do nosso glorioso partido, né? Olhando para aquilo que são os desafios em torno do país e do Partido dos Camaradas, o nome Mara Batista Quiosa está bem entregue no seio dos membros do MPLA? Julgo que sim, porque conhece bem a estrutura do partido, é uma militante que vem da base, conhece as estruturas de base do partido, conhece as estruturas intermédias do partido, está no bureau político já há algum tempo, portanto, aqui na direção central do partido, então tem uma larga experiência em matérias dessa natureza e, claro, tem sempre o suporte do secretariado do bureau político e do Comitê Central, e como não podia faltar, do camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, né, que é o nosso líder. Sim. O MPLA compromete-se com o rejuvenescimento do partido. Olhando para esta indicação, faz jus àquilo que foram as palavras, as declarações do presidente do partido durante o discurso de abertura deste 8º Congresso? Absolutamente. É só olhar para a atual, para a camarada vice-presidente a ser eleita, a camarada Mara Batista Quiosa, a idade que tem, muito menos de 50 anos de idade, nunca antes visto na nossa estrutura partidária, militante com essa idade, chegar ao posto de vice-presidente. Refiro-me aqui ao género feminino precisamente, né? Portanto, faz história, portanto, e temos a de apoiar a camarada Mara Batista Quiosa, não é? Aqui pelo líder do partido e todos nós, para que o trabalho político possa de facto ser feito, e também parabenizar a camarada Luísa Damião por tudo que fez durante o período que esteve enquanto vice-presidente do nosso glorioso partido MPLA. Muito obrigado. Aqui estão as palavras de Domingos Betico, ele que é o delegado, ou seja, do Comitê Central do MPLA, e as primeiras reações em relação ao nome de Mara Batista Quiosa como a vice-presidente do MPLA. Recordamos aqui que Mara Batista Quiosa já teve um perfil de trabalho relacionado à província do Bengo, esta última Kwanza Sul, e agora então indicada, mas antes mesmo também passou pela Comissão Administrativa da cidade de Luanda, agora então como a vice-presidente do MPLA. Nós vamos continuar a acompanhar as reações dos delegados e também membros do Comitê Central e do Bureau Político do MPLA em relação então à indicação de Mara Batista Quiosa como a vice-presidente do MPLA. Geração nesta apuração constante dos factos que acontecem aqui no Centro de Conferências de Belas. Em instantes, o Simão João conversa com o membro do Comitê Central, Domingos Betico. Voltamos aqui à conversa em estúdio. Pedro Coassa, Mara Quiosa Batista eleita vice-presidente do MPLA, e 4 jovens foram agora integrados no Bureau Político dos Camaradas. Se olharmos para o discurso do presidente do MPLA, começa-se a cumprir a promessa de rejuvenescer este órgão de direção do Partido dos Camaradas? Sem sombra de dúvidas. No entanto, eu penso que não há quaisquer mistérios neste processo, ou seja, nestes movimentos que o Partido MPLA acabou por fazer, neste Congresso e nesta reunião do Comitê Central, tendo em conta que sinalizam tão somente um repto de que quaisquer militantes do Partido MPLA podem ascender a quaisquer cargos, que o partido, portanto, dispõe, contanto que reúna, não é, as competências ou requisitos que se requer para tanto. Portanto, eu penso que inicialmente isto também, em certa medida, pode servir de uma preparação do partido para enfrentar as próximas eleições, tendo em conta que, conforme referenciado nas conversas anteriores, o partido tem vindo a enfrentar forte contestação ao nível da sociedade civil, tendo em conta, não é, a degradação
degradação das condições sociais e econômicas do país, mas para que o partido possa fazer frente a esses desafios, sobretudo a partir do próximo ano, é fundamental primeiro que o partido possa fazer um autodiagnóstico, não é? Identificar, portanto, algumas necessidades de mudanças internas, de modo a colocar as pessoas certas nos lugares certos. É claro que isto não significa dizer que a presidente, ou seja, a vice-presidente do partido cessante, a Luísa Damião, tenha feito um mau trabalho. É possível que venha a ser aproveitada, indicada ou nomeada, não é, numa posição que o partido, portanto, julgar ser mais adequado para poder explorar mais e melhor as suas competências. Daniel Tento, eu falava que mais 4 jovens que fizeram parte da Comissão Nacional cessante da JMPLA foram integrados no Biró Político. Aqui a destacar Crispiniano dos Santos, antigo secretário nacional da JMPLA, Danila Bragança, que é a atual secretária de Estado para a Juventude, Nádia Monteiro, deputada da Assembleia Nacional, já também Justino Capapia, que por inerência de função faz parte deste Biró Político. O que é que significa para si esta integração de jovens neste órgão de direção do Partido dos Camaradas? Em um minuto. São militantes de facto muito jovens e mais uma vez o equilíbrio, porque estamos a falar aí de 2 rapazes e 2 meninas que entram agora para o BP, rejuvenescer o BP. Não me lembro de uma tendência tão consistente de rejuvenescimento do BP como se verifica nos últimos tempos na liderança do presidente do partido, no caso João Lourenço, porque ao olharmos, por exemplo, o perfil e a idade da atual secretária de Estado para a Juventude, tem menos de 33 anos, penso eu. O Justino Capapinha também muito jovem, Crispiniano não tão jovem, mas é também jovem, enquadra-se perfeitamente nessa lógica. O que se espera é o que se demanda de um jovem, a irreverência, a maior acutilância e uma perspectiva mais realista de ver de facto os problemas, porque costuma-se dizer que os jovens estão onde os problemas estão. Portanto, o que se espera é trabalho e eu acredito que é isso que a liderança do partido está à espera desses 4 jovens. Luísa Rogério, 30 segundos para também a análise da integração de mais jovens do BP. 30 segundos e nada mais. Não, eu espero naturalmente que estes jovens tragam valor acrescentado ao MPLA e que estejam em condições de mostrar que realmente os jovens são fatores e condutores da mudança. Agora, por outro lado, a entrada desses 4 jovens significa que hão de sair 4 veteranos. A grande dúvida, a grande expectativa está em torno disso também. Vamos ficar a saber nos próximos tempos de informação da Rede Girassol. Quina Santos, colocamos agora um ponto final a este apontamento em direto e se justificar, voltaremos ainda ao longo da jornal para mais atualizações a esta reunião do Comitê Central do MPLA. Boa noite. No 8º Congresso Extraordinário, o MPLA aprovou alterações aos seus estatutos para adequá-los à nova divisão político-administrativa, destacando a importância de corrigir erros do passado e preparar o partido para os desafios futuros, alinhados às metas nacionais. O reajustamento aos estatutos do MPLA definiu as modalidades de indicação do candidato à presidência e vice-presidência do partido para as presidenciais ou eleições gerais. Em concreto, os candidatos do MPLA serão aprovados pelo Comitê Central sob a indicação do Biró Político, como confirma a resolução final do Congresso. As propostas de ajustamento aos estatutos submetidas ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA foram aprovadas com emendas, nomeadamente o artigo 120, designação de candidatos a presidente e a vice-presidente da República, do capítulo 11, que passa a ter a seguinte redação: os candidatos a presidente e vice-presidente da República são designados pelo Comitê Central, sob proposta do Biró Político, nos termos dos estatutos. Em consequência, o 8º Congresso Extraordinário do MPLA decidiu conformar as demais disposições estatutárias relacionadas com o referido artigo. Sobre o número 2 do artigo 108 dos Estatutos,
mandatos dos órgãos comunais e municipais, deve manter-se o período de 5 anos. Os mais de 2.700 delegados ao Congresso Extraordinário do MPLA deram sim a tese sobre os 50 anos da independência nacional. Entretanto, foram feitas algumas recomendações, como realça o delegado Manuel Augusto. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA reconhece e enaltece os feitos dos patriotas angolanos que se bateram pela libertação da nossa pátria, com destaque para o saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, cuja liderança na luta contra o jugo colonial português foi determinante para o alcance da independência nacional. De igual modo, os delegados ao Congresso renderam tributo ao camarada presidente José Eduardo dos Santos pelo seu papel na defesa e preservação da integridade territorial e da soberania nacional, bem como pelo alcance da paz definitiva para o nosso país. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA reitera a necessidade de se conservar o legado do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, trabalhando para o reforço da unidade e coesão do partido e no cumprimento estrito e fiel do lema: o mais importante é resolver os problemas do povo. Durante os trabalhos de encerramento e apreciação dos documentos submetidos ao Congresso, os delegados aprovaram algumas moções, dentre elas uma onde os militantes reafirmam o apoio ao líder dos camaradas, João Lourenço. A moção foi lida pelo delegado Celso Malavolonec. Os delegados ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA, reunidos em Luanda, expressam o seu apoio incondicional ao camarada João Lourenço, presidente do MPLA, e encorajam-no a prosseguir na sua árdua missão de garantir o desenvolvimento sustentável do país e a estabilidade social do povo angolano. Na sequência do Congresso Extraordinário do MPLA, o 8º neste caso, o Comitê Central reuniu para eleger os novos membros do Biró Político e do seu secretariado, tendo em conta o anúncio feito pelo presidente do partido durante a cerimónia de abertura do conclave. E os participantes ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA reagiram aos resultados do conclave. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA aprovou alterações aos estatutos do partido, adaptando-os à nova divisão político-administrativa do país. A decisão, incluída nas conclusões finais do conclave, foi considerada necessária pelos delegados presentes. Essas alterações são alterações normais, porque se exige uma maior dinâmica e uma maior resposta do partido em relação às soluções dos problemas que neste momento enfrentamos, principalmente do ponto de vista econômico e social. Então, há que dar maior resposta a todas essas situações. Hoje estamos numa altura em que também há uma pressão social muito grande para exigir a solução desses problemas em tempo recorde, daí que o partido tem que se adaptar a essa situação. Temos que ter na direção do partido. Não é o primeiro congresso extraordinário que traz justamente esse ajustamento, portanto não é nada alheio àquilo que é a vida interna do próprio partido e, aliás, o partido rege-se por esse estatuto e tem de ir atualizando em função daquilo que são as dinâmicas dos acontecimentos e daquilo que são as conformações para os grandes desafios que temos para o futuro. Portanto, o MPLA continua forte,
continua glorioso se não fosse o partido que conquistou a independência e que tem estado a fazer Angola crescer. O Congresso, que também antecipa os 50 anos da independência nacional, destacou a necessidade de superar falhas do passado e construir um futuro mais sólido para o partido e para o país. Olha, é um congresso que vem fortalecer a coesão de todos os militantes do MPLA em torno do nosso líder e, sobretudo, é um congresso extraordinário que vem justamente fazer para o pleonasmo o ajustamento em relação ao estatuto e aprovação da tese. Portanto, são as resoluções ou a resolução que saiu deste congresso acaba naturalmente nos satisfazendo, uma vez que pretendemos acompanhar, ou precisamos acompanhar as dinâmicas que a própria sociedade e que a própria circunstância dos acontecimentos decorrem a nível do nosso país e mesmo até. As decisões tomadas reforçam o compromisso do MPLA em se alinhar às mudanças administrativas e estratégicas, consolidando sua liderança nos processos de desenvolvimento nacional. Cinco pessoas da mesma família morreram esta terça-feira no Lubango, em consequência do desabamento de uma casa no bairro Nhambambe. As vítimas são uma mulher de 28 anos, que estava grávida de 8 meses, e os seus 4 filhos menores de idade. 5 pessoas da mesma família morreram esta terça-feira no Lubango, em consequência do desabamento de uma residência no bairro do Nhambambe. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, devido às chuvas, o muro de uma casa caiu e derrubou as paredes da residência das vítimas. Os sinistrados são uma mulher de 28 anos que estava grávida de 8 meses e os seus 4 filhos menores com idades entre os 8 e os 2 anos. Em consequência das quedas pluviométricas que se abateram na madrugada desta terça-feira, 17 de dezembro, registramos o desabamento parcial de uma residência localizada no bairro Nhambambe, município do Lubango, que vitimou mortalmente 5 pessoas, por sinal membros da mesma família. Estas com idades compreendidas entre 2 a 28 anos. Destas vítimas, 3 do gênero feminino e 2 do gênero masculino. O facto ocorreu quando as vítimas encontravam-se a dormir, tendo a parede do vizinho desabado sobre a residência onde as vítimas encontravam-se. O jovem João Batista foi a primeira testemunha a chegar ao local do desabamento. Acordei, cheguei aqui, encontrei já não tinha mesmo ninguém. Entrei dentro, verifiquei não tinha ninguém, abri a porta ao voltar, encontro o braço assim por cima de um adobe. Aí, de repente aí perdi sentido, comecei a tirar os adobes por cima do termorto, tirar os adobes, depois aí já não vi mais o que aconteceu porque já não estava mesmo bem. A tragédia que ocorreu numa altura em que o pai da família não se encontrava em casa por questões profissionais deixou consternados os vizinhos. Só demos conta de manhã que a parede do vizinho caiu por cima da casa da vizinha. Eu entrei, encontramos um muro assim mesmo, esse todos os adobos aqui em cima delas. Então, depois de tirar os próprios adobos, só assim que vimos a mãe levantou a mão. Então, eu me senti muito triste. Uma vizinha assim boa, uma vizinha sempre que me dava bom dia, conversamos. E agora, quando vi isso, fiquei muito triste mesmo. O pai das crianças não se encontra aqui, está no serviço dele. Ele sai aqui nos domingos, assim de tarde, e vem nos sábados. Os familiares estão inconsoláveis e falam em momentos difíceis pela grande perda dos seus parentes. A família está triste. O sentimento é muito. A família perdeu. O sentimento é aquele, fica angústia. Para perder 6 pessoas da mesma família é complicado. Uma coisa que nos apanhou de surpresa, ninguém contava e as coisas aconteceram assim. 5 pessoas da mesma família morreram no bairro de Nhambambe, no Lubango. Veja no próximo bloco a solidariedade no mês da família. Em época de festa, os angolanos abraçam várias causas solidárias. Veja também a atualidade internacional. É depois do intervalo. Voltamos a seguir. Até já.
Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. Em Cabinda, a população mostra-se preocupada com os atuais níveis de custo de vida. Os preços dos produtos da cesta básica não param de subir. Os comerciantes alegam dificuldades no trajeto de mercadorias de Luanda para Cabinda, como um dos fatores na base da alta dos preços. Os produtos da cesta básica aumentam de preços a cada dia que passa em Cabinda. A população lamenta pelos níveis de custo de vida que fica elevado na província. Os fatores que concorrem para esta situação são vários. Segundo os comerciantes, a descontinuidade geográfica, o custo de transportação de produtos, entre outros, constam dos constrangimentos. Os cidadãos afirmam que o aumento do preço dos produtos da cesta básica acontece a cada dia que passa. Cada dia, hora, em cada hora, se calhar, você dá umas voltinhas. Num período de uma hora, você nota os preços a subirem de uma maneira assustadora. E nós não sabemos como vai ser essa quadra festiva, mas tudo leva a crer que basta ir em várias casas, há clamor por parte de muitas famílias. Muitos não estão a saber como vão de passar essa quadra festiva e não só. O preço já acabou de subir, mas quer dizer, não estamos mais a entender se vai real ou não. É para arroz subir, principalmente a coisa dos frescos, quer dizer, está muito disparado. Arroz está cara. E açúcar, tudo está caro mesmo, está muito difícil. Eu viajei há 2 semanas atrás, fui buscar negócio lá em Luanda e os negócios até agora nunca chegam. Nos ajuda, governo, por favor. A preocupação aumenta no seio da população devido ao aumento dos preços dos produtos da cesta básica. Só para termos aqui uma ideia, uma placa de ovo está no valor de 7.000 kwanzas. O saco de arroz de 25 quilos está no valor de 28.000 kwanzas. Já o feijão, devido à escassez, está no valor de 60.000 kwanzas. A população pede a intervenção das autoridades no sentido de se controlar esses preços. Com 10.000 kwanzas já não se compra nada, quase nada para comer. Só o litro de óleo você vai encontrar a 4.000 kwanzas. Imagina com 10.000 kwanzas. Eu com 5 filhos em casa, o que eu vou comprar com 10.000 kwanzas? No máximo só posso comprar uma perna de coxa, massa, 2 pacotes de massa, um bocadinho de óleo, um bocadinho de tomate e o dinheiro acaba mesmo. Para os que estão lá em cima, principalmente os nossos deputados, é que debatem isso na nossa Assembleia Nacional, para reverem mesmo essa situação. Quando estão na Assembleia Nacional, principalmente para a nossa província de Cabinda, é mesmo falar como tem que falar. Estava tudo bem, até depois, antes de fecharem a via que temos aqui de alternativa, só em Cabinda, que já foi cancelado, que até agora não temos nenhuma explicação qual é a razão mesmo. Está a nos deixar todos aflitos. É a via que estava a facilitar a transportação de mercadorias de Soy para Cabinda e estava mais ou menos a agitar a nossa quadra festiva. Mas tão logo que cancelou isso, estamos super aflitos. Há muita gente, muita população a reclamar da falta de mercadorias. Neste período da quadra festiva, as famílias temem enfrentar situações insustentáveis em termos da cesta básica. A mesma preocupação chega da província de Benguela, numa altura em que aumenta o corre-corre em função da quadra festiva. Os munícipes queixam-se dos altos preços dos produtos da cesta básica. Apesar do movimento meio tímido nesta zona da periferia da cidade de Benguela, onde estão concentrados parte dos armazéns grossistas, vários cidadãos procuram saber sobre os preços dos principais produtos da cesta básica. A reação não é agradável, numa altura em que até as famosas sócias tendem a desaparecer. Não dá para gerir mesmo, está mesmo complicado, tem que ver por isso. Lá, o preço do arroz está 25 mil, tem um arroz de 26 mil kwanzas, a massa 6.800, está mesmo estipulado, está mesmo complicado. Temos que recorrer à sócia e aqui a sócia não está nada fácil. Para fazer a sócia não está nada fácil. Verificamos que aqui para aparecer sócia é complicado, está a se fazer tarde e por vezes a pessoa tem que voltar mesmo sem nada. As queixas quanto ao poder de compra dos rendimentos salariais são outra dor de cabeça para quem deseja ter os principais produtos básicos em casa todos os meses e nesta quadra festiva.
Se para nós já está difícil, não imagino para as outras pessoas. Para nós que trabalhamos, já não estamos a ver o Natal conforme era antes. Não sei como é que as outras pessoas vão sobreviver. Em Angola a vida não era assim. 4 mil ou 11 mil, levava muitas coisas. Agora isso são 3 coisas. As coisas estão muito caras. A parte dos produtos que comprou, tem outros produtos como arroz, a massa... Arroz, olha, até não se fala, está muito alto. Aqui já não consegue mais comprar saco de arroz em casa. O saco de arroz era 2,5, mas agora 20 e tal mil é muito. O povo não está a suportar esse trabalho, é demais. O salário é pouco, que se gasta é demais. Os cidadãos entrevistados pela Rede Girassol em Benguela imputam a responsabilidade ao governo de velar pelos preços da comida em meio a uma certa especulação por parte dos armazéns grossistas. Bem, há uma especulação. É preciso que os órgãos que nós temos do Estado fiscalizem isso, porque me parece que há pouca fiscalização e quem comercializa utiliza os preços do bel prazer. Portanto, está tudo muito especulado, que vem isso, sinceramente, que o povo está desgastado com esse curso do preço que se pratica no final do ano, em particular na quadra festiva. Cidadãos em Benguela e os preços dos produtos da cesta básica que não são animadores nas vésperas da quadra festiva. E o índice de preço ao consumidor nacional mostra que os preços desaceleraram 0,60% pontos percentuais em novembro, quando comparado ao mesmo período de 2023, e aceleraram 0,6 pontos percentuais na comparação com o mês anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam ainda que a aceleração dos preços foi impulsionada pela saúde, que foi a que registrou o maior aumento de preços, com uma variação de 2,43%, seguindo-se as classes de vestuário e calçado e bebidas alcoólicas e tabaco, com uma contribuição de 1,89% cada. As classes Educação, Comunicações e Transportes foram as que menos influenciaram para a aceleração dos preços entre outubro e novembro. A taxa de variação homóloga nacional fixou-se em 28,41%, registrando um crescimento de 10,22 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior. Segundo o INE, as províncias que registaram menor variação nos preços foram a Lunda Sul, Huambo e Malange, com 1,41%, enquanto as províncias de Cabinda, Namibe e Lunda Norte foram as que maior variação registaram. A nível de Luanda, o nível geral de índice de preços no consumidor registrou uma variação de 1,46% de outubro a novembro do corrente ano, ou seja, em termos comparativos, registra-se uma aceleração de 0,2 pontos percentuais, ao passo que em termos homólogos registra-se uma desaceleração na taxa de variação atual de 1,56 pontos percentuais, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A solidariedade é importante para fortalecer os laços sociais e também para a promoção do bem-estar comum. Um ato que para muitas pessoas deve começar na família. Veja na reportagem da Emília Pascoal. Há 7 anos que Efraim vive na rua. Hoje, com 13 anos, diariamente enfrenta várias dificuldades. Todos os dias, depende da caridade das pessoas para alimentar-se. Apesar da timidez, em conversa com nossa equipa, o adolescente acredita que em Luanda ainda existem pessoas solidárias. Como ele gosta de trabalhar com chuva gasolina, mas eu não chuvo gasolina, não me comprar bolacha, algumas já não ajudam, algumas não. A solidariedade é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela é essencial para a construção de relações mais humanas e a superação de desigualdades sociais. Leocádia Isabel defende que atualmente, para se ser solidário, deve-se ter cautela. Quando nós vamos lá para ser empáticos com os outros ou sermos solidários com os outros, por vezes não somos entendidos daquela forma. Os meninos de rua agora têm outros que são bastante educados, tu ajudas, eles vão lá com um sorriso, muito obrigado. Mas há outros que vêm, ou seja, depois de receber o que queriam, vão e voltam a ser malandros contigo. Tipo, esse bocado de pão, só isso, tia. E há outros ainda que
roubam ou tiram o que você já deu. Ou seja, tu deste uma metade e ele dá meia volta e vai tirar da tua mão o que sobrou na tua mão. Então, eu acho que é relativo. Ou seja, nunca podemos deixar de ser solidários. Temos de ser solidários, mas há pessoas que são mesmo ingratas quando somos solidários com elas. Um espaço para formar pessoas mais solidárias é dentro de casa. O pastor Hamilton dos Santos afirma que a família tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, pois é nela que se aprende a respeitar, ser tolerante e solidário. O que acontece é que precisamos resgatar, né, esse espírito, esse princípio da solidariedade. E é importante que isso comece dentro das próprias famílias. Haja vista que a família é a célula base da sociedade, então tudo que nós queremos de bem para uma sociedade deve de facto começar dentro das famílias. Nsunga Ginga disse que atos de generosidade, empatia e ajuda ao próximo ainda existem em algumas famílias angolanas. Eu acho que há famílias assim, desde os familiares deles antepassados são bonzinhos, podem entregar um ao outro, mas há esses que não aceitam, tá vendo? É assim. Hamilton dos Santos reiterou que desde os tempos remotos a Igreja tem o papel de amar ao próximo e tem desenvolvido ações para tal, mas que ainda precisa de ações de solidariedade. Deus é amor, a essência de Deus é mesmo o amor e, sobretudo, o amor ao próximo. Agora, é verdade que as igrejas têm feito um trabalho muito grande neste quesito. Nós conhecemos igrejas com um trabalho social de grande impacto, mas precisamos, e aqui como pastor posso dizer, precisamos fazer mais. Haja vista que a igreja é o parceiro social do Estado, né? E nós devemos fazer mais. E um ato solidário vai ter lugar neste sábado no Sequele e vai beneficiar mais de 50 famílias. Perto de 400 pessoas devem ser beneficiadas e participar da ação que é levada a cabo pelo grupo Encontros de Oração. E é para saber mais sobre este ato, está connosco hoje a Becas Almeida, porta-voz da organização, uma instituição cristã. Becas, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Karina. Boa noite a todos e muito obrigada. Nós vamos pegar o vosso slogan. A religião pura para com Deus é visitar órfãos e viúvas, correto? É por isso que vocês fazem a vossa atividade? Sim, na realidade, esta atividade que nós vamos fazer neste sábado, para nós, é como um culto de ação de graças a Deus. Nós acreditamos que tivemos um ano bom, tivemos choros, tivemos risos, mas se estamos até aqui, até agora, é pela graça de Deus. Então, encontramos em ajudar ao próximo uma forma de expressar gratidão a Deus, né? Servir a Deus é servir aos irmãos. Então, quando eu estou a servir o meu irmão, estou a servir a Deus. Nada melhor, do que fazer sorrir alguém. Sabemos que as coisas estão complicadas, as coisas estão muito caras. Vimos agora uma peça que mostrou claramente isso. Então, eventualmente, neste Natal, há quem não vai poder conseguir comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, e nós estamos aqui a promover esta ação que poderá levar esse litro de óleo, que dá para fazer um bolo, esse quilo de arroz para aquelas famílias da comunidade do Merengue, no Sequele. Já agora, a comunidade foi identificada para vocês irem lá ter, vocês têm ações na zona, e como é que as pessoas podem ajudar? Quem quiser doar também. Boa, sim. A comunidade foi identificada, aqui ainda fizemos um trabalho exaustivo, também claramente tivemos contacto com as autoridades, a administração, comando provincial, policial, para termos as devidas autorizações. É a comunidade do Merengue que fica por trás do Quero, né? Então todo aquele que quiser se juntar a nós será muito bem-vindo. Identificamos as pessoas, alistamos as famílias, daí temos os dados que temos para fazermos esta ação. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Nós temos já no rodapé o número para contacto. E era esta a questão, como é que as pessoas fazem para doar? É só chegar, sim, ligar para este número, fazer a doação, sim, no sábado? Sim, nós estamos a recolher donativos já há algum tempo e, na realidade, para nós seria muito bom se as pessoas nos pudessem fazer chegar o seu donativo ou ligar, porque temos uma equipa espalhada em toda a capital para recolher donativos, de modo a podermos organizar, endireitar e levar. Estamos a receber qualquer tipo de donativos, alimentos não perecíveis com primazia, finanças também, roupas, calçados, cosméticos. Relativamente aos trabalhos sociais que perguntou se temos desenvolvido lá, vamos começar a desenvolver agora. Por exemplo, ainda neste sábado, vamos entregar donativos, mas também vamos abrir uma oficina.
onde vamos fazer palestras, vamos fazer cortes de cabelo para as crianças, vamos trançar as crianças, vamos ministrar palestras sobre desenvolvimento pessoal para ajudar a comunidade e pretendemos, querendo Deus, continuar a trabalhar com eles para, dentro das nossas responsabilidades sociais, enquanto cristãos e cidadãos, fazemos a nossa parte. Portanto, esta é a iniciativa que o Projeto Encontros de Oração desenvolveu para agradecer a Deus pelo ano 2024. Podiam ter feito em outras ocasiões, mas escolheram o mês da família. Foi de propósito? Sim. Na realidade, nós não fizemos ações solidárias só em dezembro. Mas, como disse, dezembro não pode passar assim, porque sabemos muito bem que é um mês festivo e é uma forma de gratidão a Deus, né? Uma forma de expressar gratidão a Deus pelo ano que Ele nos concedeu. E nós acreditamos que as pessoas aí em casa também podem se juntar a nós. Por favor, contribua, ajude-nos a ajudar alguém, faça o bem com amor e juntos ao Projeto Encontros de Oração e Salvação. E se me permitir, bem rápido, gostava só de dizer que o Projeto Encontros de Oração e Salvação é uma iniciativa independente, é uma plataforma que reúne cristãos das mais variadas... Jovens, adultos, de toda a faixa etária, que reúne cristãos diariamente para buscar Deus, para amar a Deus e fortalecer a sua comunhão com Deus. E dentro desse espírito que temos buscado todos os dias em oração, o Senhor tem enchido os nossos corações com amor a Ele e ao próximo. Dali também conseguimos desenvolver esta ação. Vamos desejar sorte. Obrigada. E quem sabe poder acompanhar essa atividade no sábado. Será muito bom ter aqui connosco. Bem-vinda. Obrigada. 34 pessoas morreram em Moçambique na sequência da passagem do ciclone tropical Chido no país do Índico. O dado foi avançado hoje pelas autoridades moçambicanas. Entretanto, o Acnur refere que, em sequência da passagem deste fenómeno, 190 mil pessoas precisam de ajuda urgente. As mortes foram registradas em 3 províncias, nomeadamente Cabo Delgado, com 28 vítimas, Nampula, com 3 e igual número Niassa. Os dados são parte do relatório do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, que adianta ainda que 35 mil casas e 34 unidades sanitárias foram afetadas na sequência. De acordo com o relatório que reporta dados recolhidos até as 17 horas desta segunda-feira, o ciclone afetou 174.518 pessoas, num total de 34.219 famílias, feriu 319 outras e destruiu de forma parcial 11.744 casas e de forma total outras 23.598. Para fazer face à situação, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disponibilizou $4 milhões para assistência às vítimas do ciclone Chido. O apoio surge depois das autoridades moçambicanas já terem admitido na passada quinta-feira que cerca de 2,5 milhões de pessoas poderiam ser afetadas pelo ciclone. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados reconheceu hoje que o ciclone agravou as necessidades da população no norte de Moçambique, já deslocada pelo terrorismo, e com isso, 190 mil pessoas precisam de ajuda urgente. 67 pessoas, a maioria ex-membros dos órgãos de segurança do presidente sírio Bashar al-Assad, foram alegadamente assassinadas por vingança desde a queda do regime. O dado é avançado pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que refere que entre as 67 vítimas de assassinato constam 2 crianças e 2 mulheres. De acordo com a organização não-governamental, o último assassinato ocorreu na segunda-feira na cidade de Homs, no norte do país, quando 2 irmãos ex-militares foram raptados e abatidos por desconhecidos quando se dirigiam a um dos centros de reconciliação abertos pelas novas autoridades do país. O observatório, que possui uma vasta rede de parceiros no território, declarou que os irmãos foram mandados parar por um veículo militar antes de chegarem ao centro, raptados e mortos, tendo seus corpos sido posteriormente abandonados na zona de Al-Wor, nos arredores da cidade de Homs. O aumento dos crimes cibernéticos em Angola foi destaque na segunda Conferência Nacional sobre Cibercrimes, onde a Procuradoria-Geral da República destacou o Gabinete de Cibercriminalidade e a prova eletrónica como uma medida de mitigação, com dezenas de processos que comprovam a ocorrência diária destes crimes no país. O Procurador-Geral da República, Helder Pitagros, reiterou a condenação de atividades de mineração de criptomoedas classificadas como crime à luz da Lei nº 3 de abril de 2024. Durante a segunda Conferência Nacional sobre Cybercrime, realizada em Luanda, o magistrado destacou a necessidade de ações rigorosas para combater a cibercriminalidade que ganha contornos cada vez mais preocupantes no país. Este é o caminho que devemos seguir, pois, tal como o cibercrime é hoje tendencialmente organizado e transnacional,
a resposta das autoridades deve ser cada vez mais estratégica e concertada, sob pena de falharmos se assim não o fizermos. Sem avançar números específicos, Pita Gross alertou que os cybercrimes estão a evoluir rapidamente e a representar uma ameaça tanto para o setor público quanto para o privado, e que no âmbito do combate foi criado o Gabinete de Cybercriminalidade e Prova Eletrónica, com o objetivo de reforçar as ações contra os crimes e garantir a recolha eficiente de provas digitais. O objetivo é garantir o acompanhamento de todos os processos de crimes informáticos que transmitam no país para a sua conclusão célere e criar uma plataforma de intercâmbio entre os magistrados do Ministério Público. No entanto, a criminalidade informática nos impõe desafios permanentes e urgentes, pelo que devemos olhar para todos os mecanismos de cooperação que se nos figuram úteis e, nesse sentido, realçamos a Convenção de Budapeste, que nos parece um porto seguro. O gabinete surge como uma resposta direta ao crescimento desse tipo de delito em Angola, num cenário em que ainda se assistem várias debilidades, sobretudo no quesito legislação. Preocupa-nos, sobretudo, a banca. Nos últimos tempos, a banca tem sido alvo de muitas tentativas de invasão aos sistemas. E, portanto, nós, ao nível da PGR, trabalhamos diretamente com os órgãos de polícia criminal e vamos conseguindo, com alguma argúcia e também com algum recurso tecnológico, travar algumas tentativas de cometimento de crime. Não diríamos vulnerabilidades, há insuficiências, sim. Nós precisamos de avançar, por exemplo, para uma legislação processual em matéria de obtenção de prova eletrónica. Nós temos no Código Penal um capítulo que versa sobre os crimes informáticos, mas vai-nos faltando meios de investigação, sobretudo em matéria de recolha de prova eletrónica. Precisamos de um regime de prova eletrónica no nosso ordenamento jurídico. A segunda Conferência Nacional sobre Cybercrime abordou a sua extensão no país, onde especialistas apontaram para uma necessidade da criação de uma rede pública que protege as vítimas. Não podemos apenas, única e exclusivamente, olhar para as empresas privadas que têm sistemas de cibersegurança robustos, mas é necessário pensar que cibersegurança é uma questão de soberania nacional e temos então que olhar para a questão do Centro Nacional de Cibersegurança, que é urgente, os outros países têm, não é nada difícil, nós conseguimos fazer, temos mão de obra qualificada, temos muitos jovens ligados ao setor de cibersegurança. E vamos agora para o Centro de Conferência do Alberto Capitão, numa altura em que já está a ser apresentado o comunicado final do 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Capitão, boa noite. Já acontece a leitura do comunicado final desta reunião do Comitê Central. Vamos acompanhar e voltamos daqui a pouco para mais comentários sobre este assunto. São dos membros do Comitê Central, 5 urnas de voto no edifício central do Centro de Conferências de Belas, CCB, para a eleição da vice-presidente do MPLA, o ajustamento da composição do Bureau Político do Comitê Central do MPLA e a eleição do coordenador e coordenadora adjunta da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central. Terceiro, resultados eleitorais. Resultados da votação para o cargo de vice-presidente do partido. Número de votantes previstos, 693. Número de membros do Comitê Central que votaram, 632. Número de boletins de votos válidos, 611. Número de votos a favor, 585, o que corresponde a 95,7%. Número de votos contra, 17, o que corresponde a 2,8%. Número de abstenções, 9, o que corresponde a 1,5%. Votos nulos, 6, 0,9%. Votos em branco, 15, o que corresponde a 2,4%. Face aos resultados apurados no pleito eleitoral, é considerada eleita vice-presidente do partido
a camarada Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa, com 585 votos a favor, correspondente a 95,7% do total dos votos válidos. Vamos prosseguir. Resultados da votação para os candidatos a membros do Bureau Político. Número de votantes previstos, 693. Número de membros do Comitê Central que votaram, 632. Número de boletins de votos válidos, 593. Número de votos a favor, 566, o que corresponde a 95,4%. Número de votos contra, 16, 2,7%. Número de abstenções, 11, 1,9%. Votos nulos, 10, corresponde a 1,6%. E votos em branco, 29, o que corresponde a 4,6%. Face aos resultados apurados no pleito eleitoral, são considerados membros do Bureau Político, conforme a lista anexa, com 566 votos a favor, correspondentes a 95,4% do total dos votos válidos. Vamos passar então a ler os nomes dos membros do Bureau Político. Bom, camarada Presidente, não vamos referir, a camarada Vice-Presidente também já está, camarada Paulo Pombolo, camarada Adão Francisco Correia de Almeida, Adriano Mendes de Carvalho, Ayaesa por favor, à medida que formos lendo, pedimos que os camaradas venham aqui ao presídio. Vamos repetir então, camarada Paulo Pombolo, camarada Adão Francisco Correia de Almeida, Adriano Mendes de Carvalho, Ayaesa Nacília Gomes da Silva Trozo, Aleixo Martins Panzo Nhanga, Américo Antônio Cunonoca, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, Ana Paula do Sacramento Neto, Angélica Nené Curita Nhungo, Antônio Domingos Pitra da Costa Neto, Augusto Archer de Souza Mangueira, Ausílio de Oliveira Martins Jacó, Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento Bordito de Souza Baltazar Diogo, Carla Maria Leitão Ribeiro de Souza, Carlos Maria da Silva Feijó, Carmen Ivelise Vandune do Sacramento Neto dos Santos, Carolina Cerqueira, Catarina Pedro Domingos, Celeste Lavoco David Adolfo, Luís Peniano Vivaldino Evaristo dos Santos, Daniel Félix Neto, Danila Patrícia de Almeida Bragança, Diolinda Ódia Paulo Satula Vilarinho, Diamantino Pedro Azevedo, Dionísio Manuel da Fonseca, Jamila Oguete da Silva de Almeida, Eduarda Desi Afela Daniel Zacarias, Elizabeth Claudina Rufino Chiuissa, Emília Carlota Sebastião Celestino Dias, Emília da Conceição Panjimba, Ernesto Muangala, Esmeralda Bravo Conde da Silva Mendonça,
Esperança Luzia Jackson Pembele, Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, Esteves Carlos Hilário, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, Filomena Elizabeth Chitula Misa Aires, Francisco Pereira Furtado, Jardina Ulipamwe Didalewa, Gildo Matias José, Gonçalves Manuel Mandumba, Helena Berta Buco Vando Marciano, Isaac Francisco Maria dos Anjos, Joana Domingo dos Santos Felipe Tomás, Joana Lina Ramos Batista Cândido, João de Almeida Azevedo Martins, João Diogo Gaspar, João Ernesto Santos Liberdade, Joaquim Antônio Carlos Reis Júnior, Jorge Inocêncio Dombolo, José Carvalho da Rocha, José Martins, Josefina Andecipeua Gomes, Josefina Perpétua Pires Domingos de Aquité, Justino Fernando de Castro Capapinha, Ilamba Quima Sebastião Vandune, Leonor da Silva Garibaldi, Luciana Mona Caxiangue, Lúcio Gonçalves Amaral, Luís Manuel da Fonseca Nunes, Luísa Pedro Francisco Damião, Manuel Domingos Augusto, Manuel Gomes da Conceição Homem, Manuel José Nunes Júnior, Márcio de Jesus Lopes Daniel, Marcos Alexandre Nhunga, Marci Cláudio Lopes, Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança, Maria Antônia Nelumba, Maria Carolina Manuel Fiel Maria Fortes, Maria da Piedade de Jesus, Maria Esperança dos Santos, Maria Fernando Cavungo, Maria Idalina de Oliveira Valente, Maria João Francisco Chipalavela, Maria Odete Sanches Tavares, Mariana de Lourdes Lisboa Felipe, Maricel Mariano da Silva Capama, Mário Antônio Sequeira e Carvalho, Mário Pinto de Andrade, Nádia Agostinho Borges da Conceição Monteiro, Narciso Damásio dos Santos Benedito, Nilza da Graça Félix Manuel Faria, Norberto Fernando dos Santos Coatacanaua, Nuno Maapi Dala, Mvunda Bem-vindo das Neves Salucombo, Pedro de Moraes Neto, Pedro Mutinde, Pedro Sebastião Teta, Pereira Alfredo, Ricardo Daniel Sandão Queiroz Viegas de Abreu, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, Ruth Adriano Mendes, Silvia Paula Valentim Lutucuta, Susana Fernanda Pemba Maciala de Abreu, Susana Augusta de Melo, Tete Antônio, Vera Esperança dos Santos Daves de Souza, Vigílio da Ressurreição Bernardo Adriano Chova e, finalmente, Virgílio Ferreira de Fontes Pereira. Acabamos de fazer a leitura, camarada Presidente, dos membros que compõem o Bureau Político. Permita, camarada Presidente, que eu peço aos camaradas para regressarem aos seus assentos. Muito obrigado. Está então feita a leitura deste comunicado final da reunião do Comitê Central que aconteceu na sequência do 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Destaque a recair aqui para a eleição de Maraquiosa Batista. Mantém-se neste secretariado do Bureau Político Paulo Pombolo e outros nomes, também Luísa Damião, apesar de deixar o cargo de vice-presidente do MPLA, mantém-se neste Bureau Político dos camaradas. A integração de 4 jovens que fizeram parte da Comissão Nacional da JMPLA e outros nomes. Vamos seguir deste lado com um momento também de análise. Ouvimos em instantes Ventura de Azevedo, que é o presidente da Comissão Eleitoral desta reunião que decorreu em instantes. Vamos continuar ainda a ouvir a comunicação de Ventura de Azevedo a partir da sala do CCB. Número de votantes 693, número de membros do Comitê Central que votaram 632,
Número de boletins de votos válidos, 592. Número de votos a favor, 583, o que corresponde a 98,5%. Número de votos contra, 8, 1,4%. Número de abstenções, 1, 0,2%. Votos nulos, 5, 0,8%. Votos em branco, 35, 5,5%. Face aos resultados apurados no pleito eleitoral, são considerados eleitos coordenador e coordenadora adjunta da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central, com 583 votos a favor, correspondentes a 98,5% do total dos votos, os camaradas Pedro de Moraes Neto e Mariana de Lourdes Lisboa Felipe. Considerações finais. A Comissão Eleitoral considera que o processo eleitoral... os camaradas Pedro Neto e a camarada Mariana Lisboa, por favor, para virem também aqui ao presídio. E Disciplina do MPLA. Pedro Neto assume o cargo de coordenador desta comissão e Emília Lisboa é a coordenadora adjunta da Comissão de Auditoria e Disciplina, de acordo com a eleição que aconteceu também na noite desta terça-feira aqui no Centro de Conferências de Belas. Estamos a acompanhar estas imagens que são transmitidas em direto a partir da sala de conferências do CCB aqui em Talatona. O abraço que se impõe também à saudação destes novos coordenadores da Comissão de Auditoria e Disciplina do MPLA, Pedro Neto e Emília Lisboa. No caso, Pedro Considerações Neto, finais. Que é coordenador, e Emília A Comissão Lisboa, Eleitoral considera que o processo Ventura eleitoral de Azevedo. decorreu de acordo com os estatutos e regulamentos do partido, de forma livre, justa e transparente. O pleito eleitoral realizou-se de forma participativa, disciplinada e democrática. A Comissão Eleitoral felicita os órgãos eleitos. A Comissão Eleitoral agradece a colaboração prestada por todos os membros do Comitê Central e todos os que contribuíram direta ou indiretamente para o seu bom desempenho. A Comissão Eleitoral foi eleita nos termos dos estatutos do partido e dos seus regulamentos, com a composição constante do seguinte quadro: Antônio Daniel Ventura de Azevedo, coordenador; Fernando Bartolomeu Cativa, secretário; e membros: Domingos Paulino Dembele, Paulo Nzage da Conceição Vicente, Bernadette de La Salete Gurgel da Silva Santana, Jéssica Patrícia da Silva Romero Fernandes, Pedro Vilhana Manuel, Arlindo João Carlos Isabel, Ludmila Cristina Batista Domingos Antônio, Manuel Bungalanga Vianney Bangui e Whitney Danila Fernandes Manuel, que vão assinar este relatório. Luanda, 17 de dezembro de 2024, Paz, Trabalho e Liberdade, MPLA, servir e fazer Angola a crescer. Falta aqui uma palavra: servir o povo e fazer Angola crescer. Obrigado. O coordenador. Senhora Presidente.
os membros do comitê, no caso do Birro Político. Mara Quiosa Batista é então a nova vice-presidente do MPLA, na sequência desta reunião que acontece depois das conclusões do 8º Congresso Extraordinário dos Camaradas, que decorreu durante 2 dias aqui em Luanda. Nos próximos dias vamos claramente conhecer outras mudanças que deverão ainda acontecer no Birro Político dos Camaradas. Vamos seguir deste lado. Daniel Tendo, está confirmada a eleição de Mara Quiosa Batista para o cargo de vice-presidente do MPLA, mais de 500 votos. Isto significa que há algum consenso, vamos assim considerar, no seio do MPLA para a eleição de Mara Quiosa Batista ao cargo de vice-presidente. Estão confirmados os desafios para a nova vice-presidente do MPLA? Claramente, num total de 611 votos possíveis, cerca de 595 votos, correspondendo a 95,7%, votos contra na ordem de 2,8%, claro, mostra aqui a legitimação da Mara Quiosa como a nova vice-presidente do partido MPLA. Já esperávamos por ser candidata unilateral, ou seja, não teve qualquer concorrência, mas destaca-se aqui, mais uma vez, como frisamos, o perfil da mesma. O líder do partido entendeu que a Mara Quiosa reúne as características essenciais daquilo que é a nova dinâmica que se pretende encetar a nível do próprio partido, o rejuvenescimento. Já frisamos aqui que é praticamente uma mudança geracional, comparando a Luísa Damião com a Mara Quiosa, a Mara Quiosa com cerca de 44 anos, claramente jovem, olhando aquilo que é a matriz do ponto de vista etário da política angolana. Os desafios estão lançados. Muito bem, Daniel Tento, queremos uma vez mais agradecer pela sua presença ao longo deste dia de análise aqui e marcarmos compromisso para próximas oportunidades. Obrigado, capitão, e estamos juntos. Muito bem, a você que esteve também a acompanhar-nos neste apontamento em direto a partir do Centro de Conferências de Belas. Muito boa noite, obrigado pela audiência. Aqui na Santos, muito boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. Com 95% dos votos, Mara Quiosa é a nova vice-presidente do MPLA. O governo angolano reiterou hoje a sua aposta no combate à fome e à pobreza e também na diversificação da economia nacional, com foco na captação de investimento estrangeiro e também nas energias renováveis. Estas garantias foram feitas por membros do Executivo e homens de negócios, à margem do segundo dia de trabalhos do Congresso Extraordinário do MPLA. Contribuir para a redução da pobreza, a promoção do desenvolvimento humano e bem-estar dos angolanos com a inclusão econômica e social a nível local é o que o governo angolano se propõe em continuar a fazer nos próximos tempos. A título de exemplo, segundo o presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Luís Kupenala, dos 10 mil milhões de dólares que o gigante asiático reservou para ajudar os países da região austral, Angola pondera receber 1/3 desse valor. O presidente Xi Jinping que coloca no continente africano a disponibilidade de 10 mil milhões de dólares. E o nosso apelo é que Angola, estrategicamente, possamos mobilizar empresários para que possamos tirar deste valor dos 10 mil milhões de dólares para a África, portanto, 1/3 que venha para Angola. E Angola pode, porque Angola tem recursos, tem um povo jovem, trabalhador. É preciso adotar políticas públicas que conduzam a uma maior inclusão social, portanto, acabando ou diminuindo drasticamente a pobreza e acabando com a fome. As energias renováveis também jogam um papel preponderante no combate à pobreza. É assim que o Ministério da Energia e Águas antevê melhorar o acesso aos serviços de energia nas zonas rurais em apoio ao desenvolvimento sustentável local e alívio da pobreza. Está-se a fazer um grande investimento no domínio solar. Vamos construir mais 500 megawatts em 2 parques solares, um em Catete e outro em Lauca, o que aumentará não só a segurança energética, como também melhorará aquilo que é a matriz energética com contribuição de energias limpas, e vamos também instalar cerca de 350 megawatts em mini-redes, quer nas 3 províncias do leste, como também nas 4 províncias do sul da Angola.
João Batista Borges, que falava à margem do segundo e último dia do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, destacou os passos que estão a ser dados pelo governo em relação ao processo de venda de energia à África do Sul, Namíbia e para outros países da região. É um processo que interessa ao Executivo na medida em que nós poderemos, dessa forma, ir buscar receitas. Enfim, a energia elétrica é uma commodity. O que queremos é que o setor privado aproveite esta disponibilidade que temos hoje com este excedente de produção de energia, ou esta capacidade excedente de produção de energia, para poder, dessa forma, estabelecer pontos de exportação, quer com a Zâmbia, quer com a Namíbia, e podermos todos ganhar com isso, quer os que vão comprar, como nós, os que vamos vender e os que vão certamente investir nos sistemas de transmissão e transportar essa energia. A diversificação da economia nacional passa também pelo setor do turismo, que, de acordo com o seu título... MPLA. Portanto, mais uma vez, agradecer a presença de todos os membros do Comitê Central pelo trabalho que realizaram e que conduziu, portanto, à eleição da vice-presidente do partido, do Biro Político e da coordenação da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central. Portanto, muito obrigado. Nós vamos dar por encerrada esta reunião e deve-se manter na sala apenas o Biro Político, portanto, os membros eleitos do Biro Político, para passarmos então à eleição do secretariado do Biro Político. Portanto, desta forma, vamos completar os principais órgãos de direção do partido. Muito obrigado mais uma vez e que fique na sala apenas o Biro Político. A imprensa... Estivemos assim a acompanhar o encerramento do segundo dia, aliás, o encerramento do Congresso, o 8º Congresso Extraordinário do MPLA, feito pelo presidente do partido, João Lourenço. Outras notícias, você já sabe, o Girassol Jornal vai regressar amanhã, à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Na sequência, você vai acompanhar um especial de informação.